Eu vou dizer para vocês que no palco agora do Sapiene, nós temos uma fonoaudióloga com uma carreira e uma trajetória como servidora, mais de 20 anos de experiência, mestre em saúde, MBA em gestão de saúde, especialista em oratória, voz e comunicação não violenta. Coordenadora do Comitê de Inovação da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e ela diz assim: em tempos de IA, a comunicação humana é a tecnologia mais poderosa para resolver conflitos e alinhar expectativas, como também ampliar os resultados. Neste palco agora, com esse conteúdo poderoso, eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muito aplauso, Carol Fanaro! Oi, gente! Oi, gente! Vocês estão bem? Sim! Cadê a mulher do sim? Eu tô bem, eu vou falar de comunicação e eu tô igual essa moça aqui que é meio número 1, misturada com essa número 6. E agora eu quero saber como é que vocês estão, porque comunicação é sobre isso, é sobre como eu estou, mas é também sobre como vocês estão. Quem é que pode levantar a mão com os números, mais ou menos, só para eu ter uma ideia? Ó, 3, 3, 3, aqui tem 6, 6, muito bem. Comunicação é sobre isso. E começa com a gente. Ela sai de mim, vai para vocês, mas ela também vem de vocês para mim. Quando eu estou aqui no palco e que eu olho a carinha das pessoas olhando para mim, assentindo com a cabeça e validando aquilo que eu estou falando, isso me fortalece. Mas imagina se eu tivesse contado uma história para mim mesma, que fosse uma história de que as pessoas não iam voltar do intervalo, que ninguém ia se interessar pelo que eu tinha para dizer. Ou então, quem sou eu para estar aqui nesse palco falando para tantos servidores públicos? Talvez eu tivesse outro desempenho. Aí teve uma vez que eu palestrei num outro evento, que é esse que está aí no banner, nesse slide, e aí uma hora eu me vi olhando para essa frase, que a vida é uma aventura só de ida. Porque, como diz a Branca Barão, o final dessa história a gente já sabe. Mas com a comunicação não é assim. Porque eu preciso saber, eu preciso me conhecer, e quanto mais eu me conheço, eu melhor me comunico, só que eu me comunico com quem? Só saber quem eu sou não basta. Mas saber quem eu sou dá uma ideia de que eu permito que o outro seja quem ele é. E aí tem eu com o outro. E eu comigo e eu com o outro começam a ser desenhados aqui alguns pilares da comunicação. E esse pilar do eu com o outro tem muito a ver com o que os meus colegas já disseram aqui no palco, de escuta e de empatia. Eu tenho um filho de 18 anos. Quem tem filho adolescente aqui? Adolescente é aquele povo que escreve com uma letra, só com emoji, que não atende telefone. Para que telefone, né, gente? E aí, o que aconteceu? Fez o ano passado a primeira vez a viagem sozinho dele. Sozinho. A mãe ficou desesperada com a criança de 17 anos, deste tamanho, viajando sozinha. E aí eu fiz um combinado com ele. Falei, Heitor, é o seguinte, você vai, mas todos os dias a gente vai se falar. Ele falou, tá bom, tá tudo certo. E ele foi. E aí todos os dias a mamãe fazia a ligação do WhatsApp de vídeo para ele e ele recusava a ligação. E aí eu comecei a ficar muito chateada com aquilo, gente. Meu único filho, eu permiti aquela viagem, que era uma coisa importante para ele. Fiz um combinado e ele não estava cumprindo o combinado. Aí eu tive a grande sacada. Aí eu falei para ele assim, numa mensagem de voz, que vocês imaginam o tom da minha voz, né? Fiz, escuta aqui, moleque. A gente fez deu um duro danado para você estar aí onde você está e você não está cumprindo seu combinado. Aí ele, mas que combinado? Falei, que a gente ia se falar todo dia.
Aí ele me respondeu por escrito. Mas a gente está se falando todo dia. Eu só não estou falando com você nas ligações que você faz, porque eu não quero fazer ligação de vídeo. E ele estava certo. Ele estava certo porque... Será que eu fui claro o suficiente com o que significava falar todo dia? Ele estava se comunicando comigo todos os dias, ele só não estava atendendo minhas ligações. E essas duas coisas são muito diferentes. Acontece que muitas vezes, como a Bel falou na palestra dela, a gente fica escutando o que o outro está dizendo, mas já elaborando a resposta na cabeça. E quando a pessoa termina de falar, muitas vezes a gente nem lembra do que ela estava falando, porque a gente já tem aquela expectativa de ter a resposta e a resposta ser a resposta correta. E a gente não escuta, ou escuta alhos no lugar de bugalhos. E aí, acontece uma coisa que eu adoro, que é muito bem descrita nesta frase, que é entre o que eu digo, o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, e o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Pois é, sim, gente, eu sou fonoaudióloga, mas todas as vezes eu me enrolo para falar o nome desse autor. Então, está escrito aí, essa frase não é minha, podia ter sido, porque é uma frase muito boa, mas não é minha. E aí, olha só o que acontece na nossa vida, ó. A gente já vai tirando suposições a partir dos filtros que a gente tem. Eu tenho filtros, valores, crenças, experiências, vivências que fazem com que o sinal comunicativo que eu estou emitindo aqui agora já crie na sua cabeça, que tem a sua vida, os seus filtros, os seus valores e as suas crenças, tomar uma decisão se você vai confiar ou não no que eu estou dizendo, se você vai gostar ou não do que eu estou dizendo e se você vai gostar ou não de mim a ponto de sentir empatia. Então, eu comigo e eu com o outro tem essa ideia de que a gente está numa relação. E comunicar-se é relacionar-se o tempo todo. Só que ainda não é só isso. Porque dentro desta conversa toda, a gente tem uma grande epidemia, que não é a da Covid-19, mas é a comunicose. É aquela que eu acho que ele acha, que eu acho que eu falei, que ele falou, que eu acho que ele falei, que ele não falou, mas ele falou, mas aí eu falei. E a gente vai comunicosando as coisas e vai fazendo as coisas não ficarem claras. E ainda não é só isso, porque tem o meu filtro, o meu valor, a minha vivência, a minha necessidade, o meu sentimento, a minha observação, o meu olhar, o filtro do outro, o valor do outro, o sentimento do outro, a necessidade do outro, o valor do outro. Mas tem também eu no mundo. Como é que eu vou me posicionar no mundo? Como é que eu vou contar os meus filtros, valores, crenças, necessidades, sentimentos para o mundo que também tem necessidades? E que mundo é esse? É a igreja que eu frequento, é a escola, é o ambiente do clube, é o meu trabalho. E que necessidade que tem o meu trabalho? Que não é nem a minha, nem a do outro, mas é uma necessidade institucional, e que se estiver alinhada com a minha necessidade pessoal, fica muito mais fácil ser feliz, como meus outros colegas disseram aqui. Como que eu faço isso? Aí, com 26 anos de SUS, 13 deles na gestão, cheguei na gestão, tem uma história que me fez chegar nesse lugar, que é uma história de ser filha de servidora, irmã de servidora, chegar a ser servidora, até que eu viro palestrante, estou no palco do Sapiene, me transformo nessa palestrante. E quando eu chego lá na gestão, porque quando eu estava na assistência, meu propósito era cuidar das pessoas, era fazer com que as pessoas se comunicassem melhor, comessem melhor e não tivessem pneumonia, porque eu trabalhei muito também na área hospitalar. Acontece que na gestão
só isso não me bastava. E aí eu precisei ir atrás de outras técnicas e outras metodologias para que eu pudesse engajar aquelas pessoas a me entregarem os resultados. Tudo na nossa vida é resultado, mesmo quando ele não é financeiro. Às vezes, nos nossos cargos de gestão, nós não temos o resultado financeiro diretamente na nossa mão. Mas o resultado financeiro vai ser impactado quando eu consigo fazer melhor com o mesmo e não mais do mesmo. Fora isso, que eu preciso ter 3 coisas importantes para gerar impacto. E eu preciso saber qual é o impacto que eu quero gerar. E essas 3 coisas são presença. Por que eu estou onde eu estou? Fazendo o que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? A quem eu estou servindo? Eu disse o sim para mim? Presença. Intenção. Qual é a intenção de eu fazer o que eu faço? De eu falar o que eu falo? De eu agir como eu ajo? E contexto. Em que contexto eu estou inserida aqui? Qual é este contexto? Isso gera impacto. E eu encontrei essa resposta quando eu cheguei na comunicação não violenta. E no Marshall Rosenberg, que desta forma bastante analógica, com um fantoche de uma girafa e um fantoche de um lobo, me ensinou que esses 2 animais representam 2 tipos diferentes de linguagens. A girafa, do alto do seu pescoço, tem uma visão ampla, como eu estou vendo aqui, desse palco. Ela precisa de um coração muito grande para dar conta de bombear sangue até o cérebro dela e oxigenar. E cérebro oxigenado toma boas decisões. Então, o coração da girafa é 32 vezes maior do que o coração do ser humano. Vocês sabiam disso? A girafa é o mamífero de maior coração. Com essa conta de 32 vezes maior do que o coração do ser humano. E o lobo é aquele animal de caça. É aquele animal rasteiro, que está sempre olhando por perto. Aquele animal que está sempre pronto para atacar. E aí eu quero perguntar para vocês aqui. Será que a gente é lobo ou é girafa na nossa comunicação? Porque, enquanto o lobo julga, a girafa observa. Enquanto o lobo acusa, a girafa reconhece necessidades. Enquanto o lobo reage a uma emoção, a girafa reconhece sentimentos. Enquanto o lobo faz exigências, a girafa faz pedidos. Enquanto o lobo generaliza, a girafa personaliza. É diferente eu dizer para uma pessoa, você nunca chega no horário e sempre me entrega o relatório atrasado, do que eu dizer, eu percebi que na última semana você chegou 3 vezes atrasado e me entregou os 2 últimos relatórios fora do prazo. O que está acontecendo? Se eu fosse o lobo, talvez eu dissesse, você trata de se organizar aí e fazer suas entregas e cuidar da sua pontualidade, tanto com seu horário quanto com seus relatórios. É claro que não adianta ter fala mansa. A gente tem que ter uma narrativa, um comportamento comunicativo que dê conta de que a gente entenda que a gente não está sendo não violento só porque está falando manso. Fala mansa não é não violência, porque isso pode ser passivo-agressividade. Mas e o que a tecnologia tem a ver com isso, né? Comunicação não violenta, inteligência nada artificial. E aí de manhã, quem estava aqui de manhã na palestra do Serbaz e do Fábio? Teve bastante gente. Na palestra deles, eles mostraram para a gente, cada um deles no seu conteúdo, mostraram um método, uma forma de organizar as ideias para que a gente possa agir de uma maneira diferente e facilitar a nossa vida, não é isso? Não foi isso que eles fizeram? E se eu contar para vocês que essa é a definição moderna da palavra de tecnologia? Vem lá do grego, tecno, habilidade, logia, estudo, estudo da habilidade. E aí eu não estou falando que eu estou me comunicando, eu estou me relacionando com as pessoas, que eu preciso pensar nos meus sentimentos, nas minhas necessidades, no sentimento que vai carregar
a necessidade, vai carregar uma mensagem sobre a necessidade do outro, não é disso que eu estou falando? Será que isso é humano? Se a inteligência é nada artificial, como eu afirmo, eu preciso ter eu comigo, olhando para o meu autoconhecimento, para a minha expressividade, para a informação comunicativa que eu levo, e preciso olhar para o outro, tendo escuta e empatia, e preciso levar isso para o mundo na forma de posicionamento, na forma de conhecimento e de atitudes. Comunicação é atitude, depende de atitude também. E por isso que eu digo que a comunicação, sim, é uma tecnologia, só que ela é a tecnologia humana. Ela é a tecnologia que é do sentir e que não depende de nenhuma máquina, a não ser o nosso próprio corpo. É a tecnologia que faz com que as nossas relações sejam mais saudáveis. É a tecnologia que pode nos ajudar a falar com intenção e escutar com atenção. Muito obrigada. Uou! Carol Fanaro! Um abraço aqui, maravilhosa. Que a gente aprenda a se comunicar cada vez melhor. Adorei quando você falou assim, falar manso não é não violência, não é? Às vezes a gente acha que é só o tom de voz que agride, mas tem muitas outras coisas. Muito obrigado.